Pronto, começamos o nosso quarto episódio, né, da nossa websérie Educador 5.0. Queria agradecer a todos que estão aqui participando com a gente hoje. A gente vai conversar, né, no episódio de hoje como selecionar e aplicar metodologias ativas remotamente, né? Então, nos nossos episódios anteriores, a gente já vinha citando, né, comentando um pouco sobre metodologias ativas, né? Não é à toa, porque a Dreamshaper é uma ferramenta, né, de aplicação de metodologias dentro da sala de aula. A Dreamshaper é uma ferramenta de desenvolvimento de projetos, né, que ela se adequa ali o que o professor, a disciplina, o professor, os conteúdos que ele está trabalhando com os seus alunos. E nesse quarto episódio a gente vai comentar exatamente sobre isso, né? Como é que a gente seleciona, como é que a gente pode aplicar, e aí trazendo esse contexto, né, desse ensino remoto, dessa distanciamento social que estamos vivendo, né? Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Queria agradecer também a Blackboard, que é o nosso patrocinador, né? Tem disponibilizado para a gente esse recurso, essa ferramenta para que a gente realizasse as nossas lives, e o apoio também da BED, que tem nos ajudado, tem sido uma parceira imensa aqui nessa nossa websérie Educador 5.0. Obrigado a todos que estão aqui. Para quem está aqui pela primeira vez, essa websérie foi pensada, foi estruturada totalmente colaborativa, né? Então a gente desenhou isso desde o início até agora de forma colaborativa, com muitos de vocês aqui dando opinião, nos ajudando a construir essa websérie, né? A gente fez questionários para levantamento de temas que seriam interessantes a gente conversar aqui, de dia e até a hora, né, que seria mais viável a gente executar essa nossa websérie. E tudo isso nasceu com uma questão que nos chamava muito a atenção, que a gente estava assistindo e participando de muitas lives com muitos especialistas, né, dizendo o que os professores, as escolas deveriam fazer nesse período, mas poucas ou nenhuma delas chamava os professores para compartilharem, né, darem a visão, darem a sua experiência de como é que estão conduzindo esse período. E a gente partiu dessa premissa, né, de a gente conseguir fazer um ciclo ali de troca de informações, experiências, fazer muito network, né? Então a gente está muito pautado nisso. Não é à toa que vocês vão receber vários materiais depois dessa nossa websérie, né? Então a gente vai ter esse contato. Aqui o chat está para isso também, por isso que eu já abri, comentei antes para vocês explorarem bastante o chat, porque a gente está com esse intuito mesmo de fazer essa troca, enriquecer muito esse período. E quem participou das nossas lives anteriores, viram que a gente segue uma sequência, né, de que os nossos participantes, os nossos apresentadores, eles num primeiro bloco comentam, né, a experiência deles, discutem um pouco os temas que eles trouxeram, e depois a gente traz as 5 dicas de cada um dos nossos apresentadores. Mas hoje a gente vai fazer um processo um pouco diferente, tá? Então fiquem ligados aqui com a gente até o final, que vem muita novidade, muita coisa boa por aí, tá? Então, mas esse primeiro bloco a gente vai manter a estrutura que a gente tinha e teve nas outras lives, e a gente vai começar exatamente trazendo a experiência, trazendo os nossos apresentadores aqui para a gente aquecer a nossa discussão de hoje, e depois a gente vai trazer a nossa novidade. Não vou fazer spoiler ainda, tá? Mas a gente vai ter uma novidade muito bacana. Fiquem com a gente até o final, que daqui a pouco vocês vão saber o que é. Edmar, não vamos sortear, vai ser uma coisa bem melhor. Vocês vão estar muito envolvidos nessa novidade, tá bom? Então, para a gente começar aqui nosso debate, a nossa discussão de hoje, né, de como selecionar e aplicar metodologias remotamente, eu vou chamar a professora Cibele. Tudo bem, Cibele? Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Boa tarde. Ótimo. Bom, Cibele, boa tarde a todos e todas. Tem feito, né, a seleção e a aplicação de metodologias ativas nesse período de ensino remoto?
Bom, Felipe, primeiramente eu gostaria de agradecer a DreamShaper pelo convite para participar desse diálogo sobre como selecionar e aplicar metodologias ativas remotamente. É um momento esplêndido para a gente poder compartilhar e fazer uma construção coletiva de conhecimento, já que todos nós fomos pegos de surpresa, né, com a pandemia e tivemos que nos reinventar, né? Então, no final de contas, a adaptabilidade parece que é a grande competência aí do século XXI, né, que todos nós tivemos que experimentar aí na prática. E, bom, meu nome é Cibele Moura, eu sou coordenadora de internacionalização da Rede Objetivo, DF, e da Blue School Bilingual Education. E, bom, com relação à questão de seleção de materiais, né, para a prática remota de metodologias ativas, eu acredito que a palavra-chave é intencionalidade, né, intencionalidade do professor dentro de todo esse processo. Então, eu gostaria de começar até esse meu bate-papo com vocês, trazendo um pouco do professor José Moran, da USP de São Paulo, que é uma referência em projetos de inovação e educação, e o livro Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá, no capítulo 4, o professor José Moreira faz uma provocação. Ele nos pergunta, né, como utilizar as tecnologias para ajudar os estudantes a aprender. Como utilizá-las de forma ativa em modelos híbridos, então, um modelo híbrido personalizando, usando a tecnologia como aliada, para que o aluno seja protagonista. Então, para que as metodologias elas têm que estar alinhadas aos objetivos pretendidos. Então, quais são os nossos objetivos de aprendizagem? Então, houve uma ruptura, né, naquele modelo expositivo tradicional de aula que a gente tinha até o século XX, e hoje o desenvolvimento de competências e habilidades, o modelo expositivo ele não atende mais, né, a esse modelo, né? Então, foi necessário o desenvolvimento de uma nova forma de ensinar para atender a uma nova forma de aprender. E aí também para uma nova forma de avaliar, né? A avaliação somativa, ela também não atende mais a essas necessidades. Então, hoje a gente avalia dentro da prática de metodologias ativas por meio de portfólio de projetos, formação continuada, com os estudantes se autoavaliando também. E o educador, ele assume um papel de designer de trilhas de aprendizagem, onde os estudantes estão sempre no centro do processo. E, como eu falei, o que realmente vai fazer a diferença não são exatamente os aplicativos e as ferramentas em si que os professores eles vão utilizar, mas sim a proposta que vai ser feita para a utilização da ferramenta. Então, a intencionalidade do professor, né, como eu já falei, é o grande diferencial. E o uso das tecnologias, ela vem facilitando essa questão da construção coletiva de conhecimento, a partir do momento que a gente consegue partilhar informações, que a gente consegue socializar projetos e por aí vai. Então, com relação à proposta, né, até de uso de tecnologias, eu acho que a gente pode elencar como que o professor, né, pode fazer essa proposta de uso de tecnologias dentro de uma proposta de metodologia e de metodologia ativa em si. Né? O professor, ele inicialmente, ele pode promover o letramento digital dos estudantes, né, que é um primeiro passo. Ele pode motivar os estudantes por meio de vídeos, histórias e jogos, então, a partir dos interesses dos estudantes, fazer a proposta das atividades. Ele pode personalizar os cursos, como, né, eu falei anteriormente, com relação ao ensino híbrido, onde o ritmo ele vai de acordo com o estudante, ele vai, né, quem tem mais facilidade pode ir ajudando, inclusive, os que, de repente, têm alguma dificuldade em algum ponto específico. E o professor também, com o uso de tecnologias, ele pode propor inversão da forma de ensinar, então a gente tem a sala de aula invertida. Enfim, são várias formas, né, que o professor pode utilizar a metodologia ativa aliada à tecnologia para proporcionar uma aprendizagem significativa para os estudantes. Ótimo, legal. E essa questão da intenção do professor, né, é super importante, porque ela permeia vários aspectos, né, de organização, de planejamento e muitos outros que reflete com esse termo que você trouxe, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida é importante, né, a curadoria e a seleção de materiais, né, a ferramenta ela é importante, o aplicativo ele é importante,
o que ele vai trazer de contribuição é super relevante, mas o central realmente é o professor, né? E como ele usa essas ferramentas. Sim, sim. E quem está ligado aqui na nossa websérie, né, é exatamente esse ponto que a Cibele trouxe da curadoria, foi o nosso episódio passado. Então, na semana passada, a gente teve um episódio tratando exatamente sobre esse ponto da curadoria, né? Estão lá no YouTube os episódios anteriores no nosso canal, né, no YouTube da Dream Shaper, só entrar lá e vocês conseguem acompanhar, tá? Então, é bem legal esse tema, acho que tem muito relação com a professora Cibele, tá? Obrigado, professora. A gente já Disponha. retoma. Obrigado. E agora, para a gente continuar aqui com os nossos apresentadores, queria chamar o Hernandes aqui para conversar, continuar esse debate. Tudo bem, Hernandes? Joia, Felipe. Graças a Deus, Ótimo. tudo tranquilo. Que bom, ótimo. É contigo. Bora lá. Na verdade, eu quero começar agradecendo, né, a Dream Shape pela oportunidade, né, de participar desse debate. Eu sou o Hernandes Rodrigues, sou diretor acadêmico na Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife. Mas esse tema, né, da websérie, esse tema de hoje, principalmente, ele chama atenção porque ele começa com uma inquietação, né? Como selecionar e aplicar metodologias ativas remotamente? Então, isso é inquietação para a gente. E antes da gente falar de como seleciona, eu penso muito assim, sabe? Eu não consigo pensar em uma metodologia, ou em uma técnica, ou em um recurso tecnológico, se eu não pensar, primeiro, qual que é o meu objetivo de aprendizagem? O que é que eu quero, de fato, naquela aula, naquela disciplina, naquele conteúdo? E, além desse objetivo de aprendizagem, qual que é o meu público-alvo? Então, quem é o estudante? Eu acho que tudo começa a partir de quem é esse estudante. E aí traz qual é a experiência que esse estudante tem, qual que é a bagagem que ele tem, mesmo que seja um estudante de uma escola de educação básica, lá nos anos iniciais. Desculpa te atrapalhar. O pessoal está comentando que está com ruído o seu áudio. Será que é o fone ou alguma coisa só para a gente acertar? Ao vivo é assim aí, mesmo. tá normal? Tá tranquilo? Ainda tá um pouco de ruído. Deve ser o processador do computador, viu? Pode ser, pode ser. Pode ser. Que a única coisa que está com barulho aqui é o processador. Bom, então vamos tentar tocar. Bora lá, bora à frente. Né? Então, na realidade, eu começo pensando assim, né? Quem é esse estudante, né? O que é que esse estudante ele traz de bagagem? E o que eu me surpreendo às vezes é que a gente encontra muito no percurso da gente alguns colegas professores que gostam, conhecem de determinada metodologia ou tecnologia, se apaixonam por ela e aí se ancoram nela, né? E terminam usando ela para tudo, como se começasse a partir da metodologia, e na realidade não é. Eu começo a partir do meu público-alvo, né? Então, e do meu objetivo de aprendizagem. Então, quem é esse público e qual é o meu objetivo de aprendizagem? A partir daí, eu começo a pensar qual a metodologia, quais recursos tecnológicos conseguem atender a essa necessidade, né? Então, qual que é a minha necessidade real, né? E aí, como é que eu estou atendendo essa necessidade? Eu costumo, Felipe, utilizar nas minhas aulas, seja ela no modo presencial, seja agora durante a pandemia, um canvas de empatia. Eu começo sempre com um canvas de empatia, para tentar conhecer um pouquinho do meu estudante. E junto a esse canvas, eu ainda aplico um teste de perfil de liderança, porque eu trabalho muito na área da gestão, um perfil comportamental para saber como é que esse meu estudante se comporta e um estilo de aprendizagem. E aí eu faço um mapa, né? Então, a partir desse mapa, eu sei, primeiro, qual é a minha turma, então como é que a minha turma, de fato, navega no ambiente de aprendizagem e quem é cada estudante, né? Então, como é que cada estudante ele se comporta, até para que eu possa também agrupar em sala de aula e esse agrupamento me permita criar estratégias personalizadas, né? O que a professora Cibele trouxe aí, né, do ensino híbrido, da gente poder personalizar, a gente termina passando muito por isso, né? Como é que eu consigo oficialmente personalizar na minha sala de aula, né? E a partir disso, né, a partir deste mapa, eu começo a analisar, bem, para essa equipe ou para esse grupo ou para esse estudante, determinada metodologia funciona melhor, né? Para outro, essa metodologia talvez deixe um pouco a desejar, né? E, claro, nesse cenário você vai formatando esse ambiente. Eu costumo trabalhar muito com aula invertida
com aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. Às vezes, dependendo da aula, gamificação, para também não criar uma rotina de ser sempre a mesma coisa, né? Então, eu trago alguma gamificação. Sobre a gamificação, né, eu tenho muito cuidado para não virar o professor Kahoot, né? Porque termina o professor utilizando o Kahoot em toda a aula, né? E você vê aquele professor que se torna o rótulo dele é o Kahoot, né? E não que seja bom ou que seja ruim, mas que eu acho que não dá para você se viciar na ferramenta, né? Então, é um pouquinho disso. Nesse momento, eu tenho usado muito o Google Classroom, tenho utilizado o Meet, né, para fazer as aulas ao vivo. Eu também utilizo o Google Chat no formato de fórum para que a gente consiga discutir. E, ultimamente, eu tenho usado o Jamboard como quadro, como lousa virtual, né? Então, eu consigo trabalhar numa lousa, eu consigo trabalhar dentro dessa lousa com post-it, eu consigo trabalhar com várias coisas que me possibilitam ampliar esse processo de aprendizagem, né? Então, é um pouquinho como eu seleciono as ferramentas e as metodologias para trabalhar. Ótimo, legal, legal. E é interessante isso, né, que vocês viram que ele foi citando ali várias questões, né, de metodologias ativas que ele vai utilizando. Então, a gente já vê de cara que a gente não deve se prender a uma única, né, metodologia ativa. O ideal mesmo é a gente fazer esse mix, né, entender primeiramente, como você disse muito bem, quem é o público ali com quem eu estou em contato, quem são esses meus alunos, né? E a partir disso eu selecionar algumas metodologias ativas para que eu atinja o meu objetivo, né? Então, a gente nunca vai ter uma metodologia ativa que seja a perfeita, a ideal sempre, né? Então, a gente tem que exatamente utilizar vários recursos, várias estratégias para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Então, legal, muito legal. Professor, já deixo aqui uma pergunta para ti depois. O pessoal está perguntando de onde você é, tá? Então o pessoal já está com algumas perguntas para você. Eu sou de Recife, né? Na realidade eu moro na cidade de Paulista, que fica um pouquinho próximo a Recife, né? Depois de Olinda, né? E sou professor formado em administração, mas eu navego muito pela área de educação. Eu tenho um mestrado em educação e estou fazendo doutorado na área de educação tecnológica. Pronto, tá apresentado. Depois a Cibele também eu vou pedir para ela dar um oi aqui para vocês ligarem a câmera. Daqui a pouco vocês também já vão ver a Cibele, tá? Obrigado, Hernandes. A gente já volta o contato. Perfeito, obrigado, gente. Ótimo. Gente, é isso mesmo, é fazendo pergunta no chat, é trazendo aqui alguns questionamentos. A gente vai tentar trazer todos aqui para dentro da discussão, mas o pessoal vai estar respondendo, interagindo com vocês aí a todo momento no chat, tá? Então, os participantes aqui, os apresentadores vão estar em contato com vocês, certo? Então, agora, para a gente continuar, vou chamar aqui o nosso próximo apresentador, o professor Felipe. Felipe, eu queria, então, a sua experiência, né? Como é que você faz a seleção, como é que você aplica metodologias ativas dentro da sua sala de aula. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar com vocês, discutir um pouquinho sobre educação. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria dizer que eu gostei muito da fala do nosso colega, né? O Hernandes, ele colocou de uma forma bem bacana, né? A questão das metodologias, e eu acho que consigo acrescentar aqui os detalhes de que a gente precisa também escolher as nossas metodologias de acordo com o nosso assunto, né? Então, assim, por via de exemplo, né, eu poderia estar exemplificando. Hoje de manhã eu trabalhei com o pessoal do ensino médio, né, eu sou professor de física, e trabalhei forças, né? E partir do conteúdo que eu imaginei, quais são as ferramentas que eu poderia estar agregando na minha aula para poder desenvolver de melhor forma possível, né, esse assunto. E assim, como eu atuo em dois eixos, né? Trabalho como professor no ensino médio e também trabalho como responsável pelo espaço maker aqui do Colégio Puríssimo. Eu gostaria de dividir a minha fala em dois pontos, né? Uma primeira parte, colocando um pouquinho da minha experiência dentro de sala de aula, e uma segunda parte, colocando um pouquinho da minha experiência dentro da metodologia maker, dentro daquilo que a gente consegue desenvolver via plataforma, né? Então, iniciando de uma forma bem simples, né, muito rápida, talvez um pouquinho do que eu fiz hoje de manhã, né, na minha aula. A gente dava falar de forças, e aí eu selecionei um estudo de caso, né? Então,
selecionei uma questão, acho que talvez muito interessante, que é a questão do paraquedista, e ali nós fizemos uma exposição dos alunos, né, onde os alunos puderam acompanhar através de um vídeo, né, um salto de paraquedista. Depois entramos com simulações, né, simulações estas que existem, né, na internet, são simulações gratuitas que a gente pode procurar, pode desenvolver. O exemplo disso é o grupo PET do Colorado. E a partir dali os alunos conseguiram também baixar nos seus celulares, né, essas simulações para que eles consigam ser protagonistas desse processo de ensino-aprendizagem. Então, eles tiveram um pequeno tempo para que eles conseguissem, por exemplo, manipular esse aplicativo, né? Colocar ali com a pontinha do dedo mesmo, força para cima, força para baixo, o que acontece se abriu paraquedas antes, abriu paraquedas depois, e tentar desenvolver, né, com metodologias mais ativas, né, os nossos assuntos. E lógico, né, para ter um desfecho, a gente precisa ter uma questão mais palpável quanto a gente pegar de volta esse conhecimento do aluno, né, para ver se ele aprendeu. E como você falou, né, não posso dar nenhum spoiler aqui ainda, mas existe um procedimento que nós vamos estar vendo até mais, acho que é o final, né, que é a questão do trabalho em grupo, né, via plataforma. E para fazer esse fecho hoje da minha aula de manhã, foi montado grupos, e esses grupos apresentaram, né, algo palpável, no qual eu tinha feito algumas perguntas a respeito desse estudo de caso, e eles acabaram montando grupos e eles utilizaram a plataforma, né, como locutor. Então, a gente passou a bandeira, a gente passou a gente fez com que os alunos tivessem uma interação como locutor mesmo, não ficasse ali apenas assistindo de forma passiva. Então, ali a gente acaba desenvolvendo outras técnicas, né? Por exemplo, habilidades, né, nos alunos em relação a como usar essa questão digital, essas plataformas. E eu acho que dessa forma a gente deixa a aula um pouco mais interessante. Eu acho que o grande foco, né, é o aluno não ficar parado, o aluno não ficar ali, né, olhando, apenas seguindo com os olhos, envolvido, às vezes acho que a gente acaba se dispersando, mas o interessante é colocar o aluno para trabalhar, né? Então, como o colega comentou, a questão dos estudos de caso acho que é primordial. Então, isso eu coloco como sendo um exemplo, um pouquinho da minha experiência. Claro, né, que o aluno ele precisa, com o tempo, ir aprendendo a trabalhar nessas plataformas, né, porque a gente está lidando hoje com plataformas que estão super, hiper, mega sobrecarregadas, né? Os data centers que nós temos por aí, a gente percebe que em alguns horários, né, os horários de pico, eu acredito, dá um pouquinho mais de quebra de imagem, um pouquinho mais de lag, né? Mas e trabalhando junto com os alunos esses conhecimentos a respeito de espelhamento, vídeos, simulações, né? Então, assim, fica a dica para quem for trabalhar simulações com os alunos, escolherem simulações em HTML, né, que são bem leves. Né? Bom, isso, como eu havia dito, né, seria um primeiro eixo, né, como um professor trabalhando no ensino médio, né, trabalhando com aulas aí com os alunos, vamos pensar assim, tentando transformar aquela aula tradicional talvez em algo mais atrativo. Mas um segundo eixo que eu atuo, né, e vi agora, né, um grande desafio, né, para mim foi um grande desafio. Eu sou responsável pelo espaço maker do Colégio Puríssimo, né, aqui de Rio Claro, no Imaculado Coração de Maria. E nós trabalhamos de forma prática, né? Então, por exemplo, o professor ele tem uma ideia no qual ele quer trabalhar, por exemplo, o volume, né? Então, o que ele tem que fazer para usar a metodologia maker, né, e fazer com que o aluno seja protagonista? Então, lá no nosso colégio, nós temos esse espaço, onde eles vão para lá, e lá tem toda a tecnologia, ferramental, enfim, impressora 3D, corte a laser, tem um monte de coisa, né? Só que agora, devido à pandemia, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue lidar com isso, né? Porque esse espaço, ele não está acessível, a gente está em casa, né? Então, o que ocorre, na realidade, é um desenvolvimento que eu tive que imaginar uma forma de motivar esses alunos a continuarem a desenvolver projetos, né, mas plataformas mais específicas, né, na qual a gente trabalha com muita simulação e também muita videoconferência. Então, por exemplo, o Google Meet, né, eu acho que cai como uma luva quanto a isso, porque lá a gente pode postar os detalhes, pode estar pensando, fazendo as nossas reuniões, né? Nós temos também no nosso Espaço Maker alguns projetos que visa a questão da acessibilidade, né? Então, nós construímos no ano passado uma perna mecânica para um rapaz aqui no Bataí, que é uma cidade vizinha, que na verdade teve um acidente, né? Então,
Nós conseguimos, durante o ano todo, desenvolver uma perna mecânica para ele. Então, como desenvolver isso hoje, em época de pandemia? Nós temos 2 cães que necessitam de uma cadeira de roda, nós temos 2 garotinhos que precisam de um braço mecânico, e tudo isso está sendo desenvolvido. Temos também uma garotinha que ela tem um problema de locomoção, e ela precisa de um parapódio, que é uma cadeira de roda na qual ela fica de pé. Então, como que os alunos continuam desenvolvendo essas coisas, né, se nós não estamos mais no espaço maker? Então, o que ocorre é uma organização nos nossos encontros, e aí entra a questão do 5.0, educador 5.0. O emocional dessa turma tem que estar muito bem alinhado, o educador tem que passar muitos detalhes aí adiante, porque nessas reuniões, todas elas são tratadas como se fosse uma empresa. Tanto que isso acabou gerando uma empresa júnior no nosso colégio, e os nossos alunos, na realidade, eles são funcionários, entre aspas, dessa empresa, no qual eles colocam ideias, fazem desenhos no Tinkercad, fazem músicas, por exemplo, no Tiverse, a gente discute projetos, né, e a coisa se desenrola dessa forma. Então, assim, nesses 2 eixos, né, eu acho que o tradicional, digamos, que a gente, como eu consegui talvez narrar um pouquinho do que eu fiz hoje de manhã, né, que é o tradicional, e um pouquinho do que eu coloquei, que é a questão do espaço maker, vamos pensar assim, virtual. Né? Não sei se eu consegui passar aqui as informações, eu estou de olho no tempo, estou com o coração na mão aqui na hora que estou comentando aqui essas coisas, mas me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Felipe, que legal. Né? Então, vejam que ele trouxe aqui uma prática da mais quente possível, né? Que ele aplicou hoje de manhã, muito legal essa questão. Vejam que na fala dele ele trouxe mais questões, né? Sobre metodologias ativas, então a questão do estudo de caso, né? Então ele trouxe a questão também de que estão pegando problemas reais para desafiar os alunos, né? Para que os alunos façam todo esse trabalho, né? Então isso é muito legal. Isso é a base, né, da metodologia ativa, muito legal. Obrigado, professor Felipe. A gente já retoma. Ele também, né, já deu uma dicasinha do que a gente vai fazer depois. Já tem novidade aí, vocês viram, né? Daqui a pouco a gente vai conversar exatamente sobre isso. Obrigado, professor. E agora, para a gente continuar aqui esse primeiro bloco, né, da nossa discussão, do nosso debate, dos professores trazendo, né, as suas experiências, as suas realidades, para a gente entender como é que outros profissionais estão lidando com essas questões, estão trabalhando com essas metodologias ativas, né, nesse momento aqui de ensino remoto. Queria chamar o professor Emerson. Tudo bem, professor? Olá, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Estamos te ouvindo bem. É contigo. Muito bom. Um prazer estar aqui, primeiramente. Eu sou colega do Felipe, no Colégio Puríssimo, em Rio Claro. Sou professor de Física do pré-vestibular. E no Colégio Puríssimo eu coordeno a parte pedagógica do ensino médio e do pré-vestibular. E também trabalho na Fundação Hermínio Ometo com engenharias, onde eu respondo pela coordenação da parte de Física da instituição. Então, eu trabalho com 3 pontos muito distintos, né, vai pegar a minha fala, que é o ensino médio, da minha parte como coordenador pedagógico, como trabalhar com os professores nesse quesito, um pré-vestibular, que tem um conceito completamente diferente, né, de todo o processo, e alunos de primeiro ano de engenharia que estão passando por um processo. Então, a primeira coisa que acho que a gente tem que levar é que existe uma diferença muito grande de eu optar por fazer um curso, seja online, né, com metodologias, onde eu sou um aluno desse curso, ou eu ser colocado nesse meio através de uma pandemia. Então, qual é a motivação, primeiro, de quem está assistindo aquele curso? Eu acho que a fala principal é a empatia. Né? Eu tenho que entender qual é o meu aluno, o que ele busca, o que ele está passando nesse momento, porque eu tenho alunos, por exemplo, de uma escola, né, que tem um público que tem recursos, então eles podem ter um computador, eles podem ter um aparelho um pouco mais refinado, mas eu tenho alunos que migraram à zona rural para fugir da pandemia, por exemplo, e não tem muito acesso à internet. Eu tenho alunos onde a família tem o pai, a mãe, 3 filhos usando o computador no mesmo horário para poder trabalhar e para poder estudar. O que eu vou escolher de metodologia?
primeiro, atende a todos os meus alunos que estão ali? Ou seja, eu vou usar um recurso que depende só do computador? Mas se o meu não tem computador, ele está fazendo por smartphone. Então, é um processo de pensamento um pouco que sempre me mantém ali. A gente sente muito, né, nessa questão, essa questão do aluno, às vezes não entrega uma tarefa, não faz, e às vezes um professor falando assim, poxa, mas está vendo, é o mesmo aluno que não faz, não entrega. Então, a gente fala assim, vamos colocar no lugar dessas pessoas também e sentir o que acontece nesse processo todo. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é de uma escritora dos Estados Unidos, chamada Maya Angelou, que ela fala assim, aprendi que as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Isso é muito fundamental, eu acho, nesse começo, né? Trabalhar metodologias, isso requer uma empatia com a turma. A turma tem que se sentir parte do processo. Porque se ela é um grupo, o grupo se desfaz. Mas se é um time, ninguém fica para trás, né? Então, eu falo muito para os meus alunos, quando eu estou falando com eles, que a gente é um time. E nesse time, ninguém fica para trás. Um ajuda o outro. As escolhas das metodologias, eu acho que partem primeiro, né, dessas premissas, de que recursos meus alunos têm, o que eu pretendo com isso, e qual o assunto que eu estou trabalhando. Concordo também com o professor Hernandes, né? Não dá para ficar preso numa única, porque senão a gente fica rotulado, né? Eu aprendi a usar lá o Kahoot, o Socrative, alguma atividade, e sempre a mesma. Cada uma tem um momento. Eu sou muito adepto do ensino híbrido, né? Misturando esses processos ao longo do caminho. E eu costumo trabalhar bastante com eles a questão da sala de aula invertida. Não por pré-vestibular, por exemplo, que já é uma informação mais direta, né? Eles esperam uma informação mesmo, um pouco menos de formação, e é mais a informação do que eles vão fazer. Mas quando eu trabalho com ensino médio e na faculdade, eu acho que a gente consegue trabalhar muito com eles com essa sala de aula invertida. Precisa de muito recurso para isso? Não, porque a gente pode trabalhar muito com fóruns, né? E às vezes eu não tenho uma plataforma para isso própria, né, dependendo de onde eu estou, não tenho muito recurso para isso, eu posso utilizar, por exemplo, o Facebook da turma, né, montar um grupo da turma. E posso pedir para os meus alunos, por exemplo, criarem uma página sobre o Galileu no Facebook, como se fosse um personagem, né? Quem vai conversar com ele? Copérnico, Kepler, Newton, dentro da ciência, os alunos podem trabalhar essas questões ali. Bastante PBL e TBL também. Então, o que muda um pouco nesse processo, né? Então, por exemplo, eu gosto de, estando na faculdade, levar meus alunos numa caixa d'água gigante que tem lá, para eles medirem a caixa inteira e calcular tudo que a gente possa imaginar, né? Do peso daquilo, volume, pressão do vento quando está com tal velocidade. E nesse momento virtual eu não consigo fazer isso em loco. O que a gente faz? Eu pedi a planta da caixa d'água para a universidade. Então, eu consigo passar para os meus alunos essa planta e eles vão trabalhar em grupo, mantendo essa dinâmica também. Eu tenho um Jeep, né, antigo, 67, e eu levo o meu Jeep no estacionamento com 2 folhas de papel, uma régua e um medidor de pressão do pneu. E peço para os meus alunos pesarem o meu Jeep com esse equipamento, né? Então, como é que eles fazem isso lá, usando os conceitos que eles estão trabalhando? Nesse momento, eu tiro uma foto, né, de eu fazendo isso na minha garagem. Eu peguei essas medidas aqui e gostaria que vocês trabalhassem com essas questões também. Então, quando a gente fala de tecnologia, não necessariamente é algo digital, né? A gente trabalha com esses alunos com tecnologias das mais diversas possíveis. A gente tem muito objeto educacional de uso gratuito, né, que os professores podem usar nessas aulas, que é muito de dosar o tempo de cada atividade para cada tipo de objetivo que eu tenho, né? Então, eu acho que quanto mais empatia o aluno sentir e mais beleza a gente transmitir isso para ele, porque a gente fala que esse ensino remoto, ele não é tecnológico, ele é humano acima de tudo, né? A gente usa recursos tecnológicos. O que não pode acontecer é a gente pegar o projetor de slides, copiar ele para o data show, né?
copiar ele agora e fazer a mesma coisa numa narrativa. Então, a gente tem mais recursos hoje para que esse aluno cresça nesse processo. Então, eu acho que é essa linha que eu acabo adotando e que eu acho mais que funciona bem aqui onde a gente trabalha. Legal, professor, legal. O pessoal adorou aqui no chat, depois você vai ver. O pessoal tá elogiando aqui as ideias, né? Essas práticas que você tem desenvolvido. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência. Né? E vejam que, mais uma vez, né, o professor citou da questão de a gente não tem uma única metodologia ativa, a gente não tem uma única ferramenta, né, que trabalhe com isso. Nem tudo é totalmente digital, totalmente tecnológico. Né, eu posso misturar, o ideal é que eu misture essas questões, né? Então, e esse ponto da empatia, né, que mais uma vez aparece, é super importante. Eu entender qual é a necessidade, qual é a demanda dos meus alunos, né, é um ponto fundamental, né, para que eu consiga iniciar um desenvolvimento, um planejamento de alguma atividade, de algum plano de aula, de algum, né, roteiro de projeto. Então, isso é imprescindível. Uma coisa também que eu acho que passa pela cabeça de muito professor, né? Que o aluno ele é nativo tecnológico, ele domina aquilo. Isso é verdade em partes, né? Mas é diferente eu usar uma rede social ou trabalhar com tecnologia, com ferramentas. A gente tem medo, às vezes, de entrar num ambiente onde o aluno domina mais que a gente. Mas eu acho que é muito pelo contrário. Eu aprendo todo dia com os meus alunos. Ó, professor, tem uma ferramenta nova aqui, o meu tio usa essa aqui, achei bem legal. Ó, você pode me ensinar? Ele trabalha junto, a gente vai criando junto em cima dos problemas, né? E às vezes, alguns assuntos que eu acho que essa plataforma permite, que é muito bacana, de conversar com amigos, né? Então, por exemplo, eu já cheguei a trazer para as minhas aulas um convidado que estudou comigo, que às vezes mora em Manaus. E ele vai entrar num bate-papo junto com os alunos, ele sendo especialista num assunto que eu estou trabalhando, para ele poder conversar um pouco. Então, isso acho que encurta muito a distância, né, e abre possibilidades bastante grandes. Sim, sim. E tem uma outra questão, né? No chat, geralmente, a gente vê os professores pedindo algumas dicas, né? A gente já parou para conversar com os nossos alunos exatamente isso, né? Se eles conhecem alguma ferramenta, algum recurso que a gente possa introduzir, aprender a utilizar, né? Para depois passar isso para a turma. É um ponto também super importante, né? Muito legal a gente trazer os alunos para dentro ali, eles se sentirem pertencentes, participantes desse processo, né? Isso é muito importante também, os alunos se estreitarem nessa relação. E eu tenho uma coisa no meu currículo, do qual eu acho que é o mais importante, né? Que eu sou pai de um menino lindo, que é o Guilherminho, que tem 12 anos. Então, se funciona para eles, acho que funciona para os demais também. E ele tem ideias fantásticas. Ó, pai, tenta isso, e se fosse aquilo lá? Ele montou, para ter uma ideia, né, via uma plataforma que ele gosta de falar com os amigos, a estrutura do colégio inteiro. Direção, coordenação, professores, sala de aula. Pai, você pode entrar aqui, aqui você pode trabalhar com os alunos Que assim. legal. Então, fica muito bacana. E essa conversa diária, né, nesse período, eu acho que agora é o mais delicado, de como esses alunos estão se sentindo. Então, eu tenho um aluno que perdeu o emprego, né, que a família perdeu o emprego, o negócio está fechado por causa da pandemia. Como que eles estão se sentindo? O que eu posso fazer como professor? Porque eu não posso deixar que essa tela, né, afaste aquele calor natural da sala de aula. Eles têm que sentir que eles têm alguém ali que eles possam confiar e que vale a pena eles estarem naquele horário comigo ao invés de assistir uma aula gravada depois, né? Então, eu acho que isso vai rendendo bastante. Nós criamos, por exemplo, uma playlist, né, no Spotify, e o meu sinal da aula não é um sinal. Toda aula que eu vou começar, eu começo com uma música. Então, eles sabem que a aula está começando. Então, isso vai criando todo o ambiente da sala, né? Então, acho que funciona legal. Ótimo, ótimo. Obrigado, professor, por compartilhar aqui, dar várias dicas. Então, muito legal. Essa questão da música tem sido um sucesso aqui na nossa websérie. Já alguns outros professores já tinham comentado dessa prática. Ela é muito interessante mesmo, ela chama muito, né, os alunos ali. Você quebra um pouco
do formalismo, né, que muitas vezes ali nos separa, né, dos nossos alunos, então fecha um pouco sobre essa questão da empatia, né? Muito obrigado, professor. Eu que Para a agradeço. gente seguir aqui na nossa discussão, né, para a gente ir enriquecendo esse nosso bate-papo aqui de hoje, queria chamar o diretor Paulo para conversar um pouquinho, né, de como é que tem sido essa questão da seleção, da aplicação das metodologias ativas nesse período de distanciamento social. Tudo bem, Paulo? Paulo está nos ouvindo? Acho que não. Ver se ele está. Paulo? Não. Bom, então vamos seguir aqui, a gente depois volta para o Paulo. Então vou inverter aqui a ordem, vou chamar a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Olá, Tudo bem? tudo bom? Saudações virtuais, então, a todos e a todas. Eu quero agradecer às Fernandas e ao Felipe, pela iniciativa e pelo carinho e o cuidado, de pensar esse momento de partilha. Eu sou gaúcha, de Santa Maria, trabalho com educação à distância e formação de professores há 20 anos. Esse número é bem pesado, faço aniversário, inclusive, essa semana, quinta-feira, começa a aumentar, assim, era 18, 19, 20, já vai passar para 21 anos de trabalho. Atualmente, eu sou coordenadora pedagógica na Faculdade Sobresp, aqui em Santa Maria. Eu cuido dos processos dos cursos de graduação e pós-graduação à distância. Sou professora também do curso de pedagogia à distância da Universidade Federal de Santa Maria, trabalho no curso desde 2008, e continuo estudando, estou fazendo um estágio pós-doutoral aqui no UFSM, pesquisando metodologias ativas e B-Learn. Eu sou apaixonada por tecnologia e por processos de aprendizagem. Então, pensar a questão das metodologias ativas e como elas funcionam e como as pessoas podem aprender nesse processo, me encanta muito. Então, respondendo à questão do encontro de hoje, de como selecionar e aplicar metodologias ativas, eu concordo com os colegas, até com as apresentações até agora, da questão da empatia e de pensar para quem a gente está planejando. Então, pensar e planejar, pensar um modo de conduzir, pensar uma sequência didática, pensar uma coreografia didática, como organizar esse cenário e esse momento. É importante a gente considerar os objetivos de aprendizagem, os saberes do currículo, mas quem é a minha turma, quais são as realidades, qual é a demanda que eles têm, e essa é uma questão muito presente hoje. Para a gente pensar e fazer um exercício de diversificar as estratégias, porque considerando os tempos e os espaços, um respeito dos tempos e dos espaços dos nossos estudantes hoje, que apresentam diversas realidades, a questão da empatia, é muito forte, então eu acredito que manter o vínculo, manter o afeto e produzir um sentido nas nossas escolhas vai fazer muita diferença nesse momento e nos roteiros que a gente pensa em elaborar e aplicar. Quando a gente trabalha com metodologias ativas, eu estava acompanhando ali no chat alguns comentários, eu acredito que é muito relevante a gente sempre comunicar de um modo claro a nossa intencionalidade. E isso precisa ser recorrente, organizar uma narrativa para que a gente consiga engajamento, para que a gente consiga envolver os alunos, para que eles tenham pertencimento e para que a gente deixe de lado aquela sensação de que o professor não está dando aula, ele está passando trabalho para nós. Então, inverter isso e trazer a autonomia para o aluno, o engajamento, a responsabilidade que ele tem sobre o seu processo de aprendizagem. Uma questão também da gente
pesquisar e testar diversos recursos, né, fazer um exercício criativo, entrar em contato, porque a gente tem recursos pensados, tecnológicos, pensados para serem utilizados na área educacional, e a gente tem diversos outros recursos que a gente termina se apropriando deles, como blogs e sites interativos, e traz eles para a área da educação. Então, quando a gente vê uma ideia, assim, fazer esse exercício, né, esse recurso eu posso trabalhar de que modo? Porque só fazer o uso de um recurso tecnológico não é uma metodologia ativa. Eu preciso fazer com que eles conversem, eu preciso organizar esse processo de aprendizagem, fazer um planejamento, Isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem enquanto professor, que é pensar todo esse processo, organizar esses roteiros, Então, entrelaçando a tecnologia e as metodologias. Uma outra questão é a documentação da prática pedagógica. A gente faz, organiza, planeja, e a gente tem que pensar como planejar e documentar o que a gente está produzindo. Isso já era uma questão presente no dia a dia do professor, e hoje ela é uma demanda muito importante por conta da validação das horas, de como a gente vai ponderar a questão do tempo, e o espaço do planejamento, eles são diferentes, Então, um bom registro disso vai ser muito útil, tanto para a nossa prática, para que a gente melhore, escolha outras ferramentas, e para conduzir esse momento específico que a gente vive de ensino remoto e de incertezas, Então, finalizando já, o tempo é curto, quando a gente pensa as nossas práticas, planejamentos, escolhas, uma coisa muito potente no nosso processo de construção e de se constituir enquanto docente, enquanto professor, são as conexões que a gente estabelece com os nossos pares. Então, momentos como esse e os diálogos com os professores que trabalham conosco, olha, eu fiz isso, deu certo, tem um potencial, tem uma vida, assim, muito grande. A gente faz, então, compartilhar o que a gente está descobrindo hoje, tanto com os nossos pares como com os nossos alunos, faz muita diferença. Eu vou agradecer, então eu fico à disposição, eu vou deixar meus contatos depois ali, eu sou bem conectada, para que a gente possa seguir conversando e aprendendo cada vez mais. Obrigada, Felipe e as Fernandas. Obrigado, Vanessa, ótima colocação. Essa questão da documentação, mais do que nunca, hoje em dia se faz presente, exatamente por isso que você comentou, de a gente conseguir ter mecanismos e processos de contabilização desses trabalhos que estão sendo executados remotamente, que tem muito ainda sendo discutido, se vai contar, se não vai, como não vai, Então, é super importante a gente ter todo esse processo de documentação muito bem detalhado, que é para a gente, quando precisar, tomara que não precise, mas a gente ter isso também em mãos, Obrigado, Vanessa. A gente já retoma. Vejam, Vanessa depois vai colocar o contato de vocês, os outros apresentadores também. A gente vai ter aí esse network aqui funcionando como um dos outros episódios. E agora eu quero chamar de novo, então, o Paulo. O Paulo está aqui com uma conexão, aquilo que o Felipe falou, de a gente ter picos ali de lives, de dados e tudo mais. Eu vou pedir para o Paulo só ter o som, tá, gente? Para a gente conseguir entender bem ele, para ele conseguir trazer aqui a experiência dele, tá certo? Tudo bem, Paulo? Tá conseguindo me ouvir? Boa tarde, Felipe. Tá me ouvindo? Tranquilo? Ótimo, tô te ouvindo bem. Então tá jóia. Me desculpe aí pelos probleminhas que a gente enfrenta com essas tecnologias aí. Imagina, é muita gente usando, é muita live junta, acontece. O importante são essas ideias que a gente vai debater aqui hoje. Então, vamos lá, Mais uma vez também agradeço, como todos, o convite para estar participando aqui com vocês. Esses momentos são riquíssimos, do meu ponto de vista, enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto diretor, enquanto profissional da educação, Como educador, eu fico encantado realmente com o nível de aprendizado e da confirmação de certas coisas que dão certo, que a gente está fazendo, e de outras que a gente precisa mudar também para melhorar. Isso faz parte também da nossa realidade, mas eu vou seguir um pouquinho mais à frente com isso.
Eu sou diretor de uma instituição, como você pegou e apresentou aqui rapidamente, eu vou falar muito breve sobre isso, mas acho importante também contextualizar. Eu sou diretor de uma instituição de ensino voltada para pós-graduação, para educação continuada, ela é especializada nisso aqui em Belo Horizonte, é uma referência, tem mais de 32 anos de educação, e nosso público, boa parte deles é engenheiros, mais de 65%, então, e boa parte também gestores, mas isso facilita muito. Eu já posso contribuir aqui com a fala que tem a ver com alguns professores terem colocado aí também, a realidade dos nossos alunos contribui muito para a aplicação de maneira correta das metodologias ativas. Eu sou professor há mais de 18 anos, né? Já vai para 20 anos como professor, não estou fazendo nem conta direito aqui, mas, enfim, já tenho bastante janela de sala de aula, adoro a sala de aula, e eu acho que uma das coisas mais frustrantes para nós, é lógico, que é viver essa realidade que a gente tem hoje, que a gente não tem o calor da sala de aula. Isso é muito frustrante, e principalmente quando a gente exige do professor a aplicação da metodologia ativa, que se coloca como instrumento para a gente poder pegar e colocar o aluno como protagonista, o estudante como protagonista. E isso acaba sendo um desafio enorme para a gente, né? Outra coisa interessante que eu acho também foi colocado e bastante explorado foi o aspecto da comunicação, né, entre as pessoas envolvidas, entre todos os elementos. Na nossa instituição, eu tenho uma facilidade enorme, que isso não acontece em outras instituições, pelo menos é difícil a gente ver. Eu tenho uma equipe enorme de pedagogas que trabalham suportando os nossos professores e alunos. E se a gente já fazia um trabalho no presencial para trabalhar o suporte ao aluno e o professor no desenvolvimento de materiais, no desenvolvimento de metodologias, na utilização de tecnologias, isso se tornou mais presente ainda, né? Porque a gente pode até, inclusive, participar dentro de sala de aula como observadores. E eu fiz isso, inclusive, como diretor, e assisti aulas de meus colegas que, em outros momentos, eu não tive, vamos dizer assim, até abertura, ou talvez interesse ou oportunidade, que dessa forma eu estou conseguindo fazer, né? Participar das aulas dos meus professores. E é muito importante ter esse olhar e a gente contribuir e ajudar no desenvolvimento dessa realidade. Outro aspecto também que eu vi foi o aspecto que acho que a professora Andréia, não me lembro o sobrenome, no chat eu vi colocando logo no início, e algumas pessoas também falaram, do letramento, né? O letramento digital. A gente tem professores muito antigos, a nossa instituição é uma instituição antiga, nós temos um mestrado que está trabalhando também no modelo remoto, e existe a dificuldade para certos professores que têm ali, tradicionalmente, certos modelos, certas formas de se trabalhar. E a gente já tem um esforço para trabalhar, mesmo sendo numa condição de mestrado, a aplicação de metodologias para desenvolver ali as competências que a gente precisa desenvolver, além do conteúdo, além de todo o processo de formação, mas que a gente tem ali também um suporte da nossa área pedagógica e de todos os nossos colaboradores do suporte tecnológico para treinar esses professores, para fazê-los melhorar o processo de letramento. Do ponto de vista do aluno, o perfil do nosso aluno facilita mais essa realidade, né? Nosso aluno tem uma condição social melhor, eu vi todo mundo falando, e a gente se preocupa muito com essa realidade que a gente tem hoje em muitas escolas, mas nosso aluno, isso é uma vantagem para nós, tem um certo nível favorável para ter equipamento, para ter tecnologia, a maioria absoluta está trabalhando, e na sua empresa ele está vivenciando o remoto, e isso quer dizer, ele se sente até interessado em aprender a desenvolver competências dessa forma, né? E outro aspecto que eu posso colocar é que a gente trabalha muito com metodologia de aprendizagem baseada na solução de problemas e principalmente na metodologia baseada em projetos, né? Nós somos uma instituição voltada muito para... Nós somos uma referência forte em Minas Gerais na formação e gestão de projetos, gestão ágil de projetos, transformação digital. Então, nós somos procurados por isso, está no propósito do aluno. E o nosso professor também é preparado nesse sentido, apesar de termos que evoluir muito, a gente percebe claramente isso. Mas isso ajuda, isso facilita muito, né? Você já vem trabalhando no presencial, e aí a gente fez só um comentário, a gente tomou a decisão de pegar e trabalhar basicamente no início com sala de aula invertida, que era uma coisa mais fácil para fazer transferência para o momento que a gente vive no momento remoto, para o ambiente que a gente vive no momento remoto. Então,
Ali a gente tem uma facilidade para provocar o diálogo, para fazer os alunos realmente se manifestarem. E muitos professores também comentaram, né, e a gente conversa bastante, como alguns colegas pegaram e colocaram aí agora, estimular o professor, conversar com o professor para entender o que está acontecendo. E os feedbacks são muito interessantes porque alunos que então não participavam em determinados momentos dentro de sala de aula começaram a se manifestar com maior facilidade, não é? Utilizando aí, entendendo que a tecnologia vinha para facilitar realmente, de maneira muito simples. E outro ponto interessante do ponto de vista da gestão, para finalizar, eu acho que eu já até estourei meu tempo. Se alguém fala aí, Felipe, por favor, não estou nem observando o tempo. A questão do... Tá tranquilo aí? Como é que é? Posso falar só mais um minutinho, professor, mais um minutinho. Então tá bom. Só mais essa questão que a gente também ficou muito atento à avaliação do que era a realidade do presencial e da educação remota, né? Da transmissão dessa realidade para um nível digital. E isso, a gente tem que ter essa preocupação constantemente, porque, como muitos disseram aqui, a realidade de turmas são diferentes, a realidade individual de cada aluno é diferente, a realidade dos professores também é. Né? Então, entender, conversar, dialogar constantemente e compartilhar com os alunos as dores que a gente está vivendo. Isso foi muito claro e a gente deixou muito transparente em todo momento. Então, isso facilitou e isso faz parte também da metodologia ativa, né? Fazê-los participar claramente desse processo. É isso. Acho que eu falei um pouquinho aí e contribuí com vocês. Muito, muito obrigado, Paulo. Né, então, como vocês viram, o Paulo trouxe muito bem essa questão do professor também ter que se capacitar ou estar capacitado para trabalhar com essas questões, né, de a gente ter essa metodologia ativa também ali na preparação, na formação do professor, né, seja na sua primeira formação, numa formação continuada. Isso é super importante, né, a gente conseguir tirar o máximo de proveito dessas questões todas, né. Então ele citou ali que o começo do trabalho ali na sala de aula invertida, né, a gente tem sentido que muitos dos professores realmente iniciam desta forma, né, talvez seja ali o mais próximo do que os professores estão mais acostumados, o tradicional que os professores já trabalham, né, então isso é super importante. Obrigado, Paulo, pela participação. E agora chegou o momento, né, quem está aqui com a gente ainda, chegou o momento da novidade, que a gente abriu a nossa conversa, o nosso episódio de hoje, exatamente com essa novidade, né? Quem está aqui atento, né, ali nos convidados de hoje, viram que a gente tem um especialista convidado, o Gustavo, né, diretor do Grupo A, que eu ainda não citei ele, né, ainda não foi apresentado, e agora eu chamo ele, porque nesse episódio a gente vai colocar na prática, né, um pouquinho disso que a gente está falando. Então, estamos aqui, né, passando esse momento discutindo sobre metodologias ativas, nada melhor do que a gente colocar em prática, a gente degustar um pouquinho disso, né, e o Gustavo vem trazer essa prática para a gente aqui nessa tarde. Então, todos vocês, todos os convidados aqui vão estar participando dessa dinâmica que a gente vai executar hoje, tá bom? Tudo bem, Gustavo? Tá conseguindo me ouvir? Oi, Felipe. Ouço sim. Você consegue me ouvir bem? Ótimo. Tô te ouvindo, não tô te vendo ainda. Agora sim, tô te vendo. Bacana. Tudo bem? Legal. Tudo bem. Pô, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar desse momento tão legal aí agora um pouco de mão na massa virtual, né? Como é que se faz isso? Eu acho que a ideia aqui é falar menos, fazer um pouco mais, mas obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? Exato. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite. E já te digo que a gente foi aqui instigando a curiosidade do pessoal. Tá todo mundo ali muito curioso para saber qual que era essa novidade, o que a gente ia trazer de novo. E agora é contigo. Legal. Bom, dizer também que é um prazer, tem alguns amigos, o Rubens falou, deu um salve aí, tem muita gente aí que eu já conheço, os palestrantes aqui, um prazer estar do lado de vocês, e vamos lá, vamos um pouco para a mão na massa. Eu queria compartilhar aqui uma apresentação, só um minuto,
que eu já Enquanto você carrego. vai preparando, só para Tá. deixar claro para o pessoal que a gente, a partir de agora, vocês vão poder ativar o áudio de vocês, tá? Porque essa dinâmica vai estar baseada aqui na trocas, vocês vão poder falar também, interagir aqui com a gente por meio do microfone, tá? A câmera vai estar desativada, vocês não vão conseguir ativar a câmera, somente o microfone de vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Contigo, Gustavo. Muito bem. Vamos lá. A ideia é aplicar um pouco eu tenho defendido muito nos últimos anos o uso de metodologias ativas de aprendizagem. Isso vale para o ensino à distância, isso vale para o ensino presencial, vale para o ensino híbrido, que é algo que eu defendo tanto. Quem me conhece sabe que minha maior bandeira é ensino híbrido, né? Com sala de aula invertida. E vale também para o ensino remoto, né? Que é o momento pelo qual a gente está passando. Muita gente pergunta, poxa, qual que é a diferença de ensino à distância, ensino híbrido, ensino remoto, ensino presencial? E aí, de uma forma muito, muito rápida para compartilhar aqui com vocês, o ensino híbrido, ele prevê necessariamente, né, que tem um componente online que o aluno controle o próprio tempo e acesso a conteúdo, que tenha momento presencial supervisionado por um professor, e aí o modelo de sala de aula invertida, eu acho que é o maior exemplo disso, e que essas duas modalidades estejam conectadas. Tá? Já no ensino remoto, né, emergencial, pelo qual a gente está passando, o que normalmente é feito é a gente pegar uma prática presencial e replicar essa prática com o uso de tecnologia. Então, o que eu tenho defendido muito na verdade, eu tenho criticado muito esse modelo que a gente tem, predominantemente dispositivo, que hoje no presencial prevalece, né? E eu critico muito por dois motivos principais. O primeiro deles é que a gente sabe muito bem que 15 dias depois de uma aula expositiva, os alunos se esquecem de 80% daquilo que foi exposto pelo professor. E um segundo motivo é que cada aluno tem um ritmo individual de aprendizagem. A gente coloca todo mundo junto numa mesma sala de aula, com o único objetivo do professor expor conteúdo, a gente acaba desrespeitando essas individualidades que são inerentes ao processo de aprendizagem. Então, quando a gente traz isso para o modelo híbrido, né, acesso a conteúdo, que hoje acontece permanentemente dentro da sala de aula, poderia acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso faz com que momentos presenciais sejam usados para menos exposição e mais aplicação desse conteúdo através de metodologias ativas de aprendizagem. Ou seja, a aula acontece em casa, a lição de casa acontece na escola. Por isso que a gente chama de sala de aula invertida ou flipped classroom. O que isso tem a ver com o ensino remoto? Poxa, ao invés da gente transpor esse ensino remoto emergencial a aula expositiva para ferramentas de webconferência, por que não transpor também o uso de metodologias ativas de aprendizagem para momentos síncronos, né? Então, a ideia aqui é apresentar de uma forma muito prática para vocês como a gente pode, na verdade, uma possibilidade, existem diversas, mas a possibilidade de a gente transformar esse modelo, as metodologias ativas de aprendizagem, que até pouco tempo atrás eram feitos exclusivamente de forma presencial, para um ensino remoto, em que cada aluno esteja em segurança na sua própria residência. Tá? Vamos lá. A metodologia que eu trouxe hoje para apresentar para vocês foi a metodologia que foi desenvolvida pelo meu orientador. Eu fiz um programa, um fellowship lá na Universidade de Harvard, e fui orientado pelo Eric Mazur, que é um professor de física da Universidade de Harvard. Ele dá aula para as engenharias, e ele inventou uma metodologia chamada Peer Instruction. Alguns de vocês provavelmente já conhecem, vários não devem conhecer. Então, o primeiro slide ele é basicamente uma apresentação do Peer Instruction, né? Em que consiste essa metodologia criada pelo Mazur lá na década de 90. O professor entra em sala de aula, legal, tem algumas pessoas aqui que estão colocando que já conhecem, mas para quem não conhece ainda, o professor chega dentro de sala de aula e a primeira coisa que ele faz, isso no presencial, tá? É colocar para os alunos um problema. E aí cada aluno, com base no seu conhecimento prévio, ele vai
responder, o professor dar um feedback para o professor, qual é a solução que ele acha que é mais adequada, qual a resposta que ele acha que é correta. Isso individualmente, tá? Depois, os alunos que estão dispostos em grupos dentro da sala, pode ser em uma sala tradicional, com carteiras que eles reúnem em grupos, ou pode ser naquelas salas de, exatamente, Sibeli, nós vamos usar o breakout room exatamente agora, essa é a proposta. O Paulo também já falou que conhece bem, enfim. Se isso fosse, então, no presencial, os alunos, né, podem fazer isso numa sala convencional ou naquela sala de metodologias ativas, que tem mesas redondas, que é preparada para isso. Mas o que importa é que tem um momento em que os alunos discutem aquele problema. E um tenta convencer o outro de que a sua resposta está certa e a resposta do colega está errada. E aquilo vira uma discussão de 2, 3 minutos ali, em que alguns alunos são convencidos da resposta certa e mudam de opinião. Alguns alunos não são convencidos, pô, eu achava que a solução era tal, continuo achando que você tem um bom argumento, mas eu sou mais eu e acredito no meu, e aí continua com a sua resposta. E o mais interessante, tem alguns alunos que convencem os colegas da resposta errada, né? Então, muitas vezes, os alunos são tão bons em argumento, né? Isso não é didática, mas capacidade de argumentação, tem uma linguagem ali que mais persuasiva, eles acabam colocando, convencendo os alunos da resposta errada. Mas não importa, o erro faz parte do processo, eu defendo isso sempre, né? Eu acho que o nosso modelo tradicional, ele pune o erro e premia os acertos. A gente deveria mudar esse sistema, permitindo que os alunos errassem mais. E aí o peer instruction é uma das metodologias que permitem isso. Só depois dessa segunda resposta, dessa discussão, o professor coloca uma segunda rodada de respostas para que todos os alunos, né, com base naquilo que discutiram, respondam de novo. Alguns não vão mudar a resposta, outros vão mudar para a correta ou para a resposta errada. E só no final dessa discussão que o professor diz qual é a resposta correta e faz uma rápida explicação sobre aquele assunto. Esse é o peer instruction tradicional, ou seja, a exposição que antes tomava 90% do tempo da aula, passa a tomar 10% só. 90% é discussão entre os colegas, trabalho em cima de problemas, né? Metodologias ativas de aprendizagem, que o aluno tem que criar uma hipótese, criar um racional, discutir, argumentar, quer dizer, trabalhar competências que sejam realmente competências do século XXI. Para não ficar muito no ar esse negócio, vamos praticar. E aí, para praticar, assim, como qualquer metodologia ativa de aprendizagem, acesso prévio ao conteúdo é fundamental. É muito importante que os participantes, que os alunos, tenham algum conhecimento prévio em relação àquele tema que vai ser trabalhado, né? E eu vou trazer para vocês um mesmo problema ao qual fui submetido lá em Harvard, quando eu conheci o Eric Mazur, lá, isso tem cerca de 12 anos, que é um problema de física, tá? E aí poxa, eu não gosto de física, eu odeio, fica tranquilo, que esse é um problema muito fácil, mas antes eu vou ter que expor um pouquinho de conteúdo para vocês lembrarem de um tema. A física também acho legal pra caramba, o Emerson, mas assim, tem gente que tem um pouco de resistência, mas esse é um tema muito, muito tranquilo que é relacionado à termodinâmica, né? Então, vamos lá. Imagine, deixa eu só desativar aqui o vídeo para que vocês consigam ver a minha imagem. Imagina que eu nas minhas mãos uma placa de metal, tá? Uma placa quadrada. Se eu aqueço essa placa, o que vai acontecer com o tamanho dela? Acho que disso vocês lembram, né? Quer dizer, quando eu tenho uma placa quadrada, aqueço, ela vai aumentar, ela vai expandir, o tamanho dela aumenta. Quando eu resfrio essa placa, né, quando eu volto à temperatura normal que ela tinha antes do aquecimento, ela vai voltar ao tamanho original que ela tinha antes de... Pô, tô vendo que tem muita gente de humanas aqui, esse BL provocou, o pessoal tá se manifestando aí. Mas o pessoal de humanas também tem que responder esse negócio, não vale se pendurar no pessoal das exatas, não. Então, aqueci essa placa, ela dilata, é isso aí, Ana Cláudia, dilatação superficial. Ela dilata, depois eu volto à temperatura normal, ela volta ao tamanho que ela tinha antes desse aquecimento. Tá? Isso é o que acontece Existem algumas exceções aí, alguns materiais que têm um comportamento diferente, mas, via de regra, o que acontece é isso. Agora, o mais importante aqui, deixa eu voltar com a apresentação, é vocês entenderem por que isso acontece, né? Por que essa placa
dilata ou volta ao normal. Isso acontece pelo seguinte, imagina que cada bolinha dessa aqui, né, esteja representando o menor elemento dessa placa, que é um átomo, né, que é o menor elemento que constitui essa placa. Cada bolinha dessa constitui, né, está representando um átomo. Notem que existe um pequeno espaço entre esses átomos, né? Então, quando eu pego aqui cada dupla de átomos, existem espaços, eles não estão colados uns nos outros, não, existe um pequeno espaçamento entre eles. E esse espaço existe pelo seguinte, esses átomos, eles não estão parados dentro desse metal, eles têm um pequeno movimento, claro, a gente não consegue ver isso olho nu, mas acreditem em mim, esse movimento acontece, existe uma energia cinética, existe uma agitação desses átomos lá dentro. Quando a gente aumenta a temperatura desse material, né, tornando ele mais quente, o movimento desses átomos, ele aumenta, os átomos começam a se movimentar mais, e por isso, eles precisam se afastar, o espaço entre eles aumenta, entre todos eles, né? Notem que o espaço aqui era bem pequeno, nesse primeiro desenho, eles estão mais aglomerados, embora não estejam em contato um com o outro, nesse segundo desenho aqui, quando ele está mais quente, existe um espaço maior entre cada bolinha dessa, entre cada átomo, por causa dessa agitação. E é exatamente por isso que esse material expande. Quando eu reduzo a temperatura, ele volta ao movimento normal, né, ao movimento um pouco menor, ele se junta um pouco mais e por isso esse material retrai. Tá? Essa é a explicação que eu tinha para que todo mundo entenda a termodinâmica para agora a gente ir para as metodologias ativas. Tá? Então, eu vou colocar para vocês um problema e vou pedir para não colocarem a resposta no chat aqui. Eu vou abrir uma ferramenta de votação para que cada um coloque individualmente aqui seu ponto de vista, e aí só depois eu vou abrir para discussão. Tá? Então, vamos lá. Imagina que eu tenha uma placa de metal, como essa que está representada aqui em cima. Tá? Uma placa quadrada, como aquela que eu representei no início, no entanto, ela tem um buraco redondo aqui no meio. Tá? Ela tem um buraco aqui no centro, é como se fosse isso aqui, né, que está representado aqui à direita da tela. Eu tenho uma placa de metal quadrada e um círculo aqui, ela está vazada aqui no meio, né, tem um círculo aqui redondo no centro. Imagina se eu colocasse que eu coloque essa placa num forno, numa fogueira, que aumente a temperatura dela homogeneamente, né? Toda a superfície dessa placa vai ser esquentada de forma homogênea, não só o buraco. O que vai acontecer com o tamanho dessa placa quando eu aqueço toda a superfície de forma homogênea? Essa placa vai aumentar, esse quadrado vai aumentar, todo mundo sabe disso. Mas a pergunta e o problema que eu coloco para vocês não é o que vai acontecer com o tamanho dessa placa, e sim com o tamanho desse buraco aqui no centro, né? O que vai acontecer com o diâmetro desse buraco quando eu aquecer? Não respondam no chat ainda, hein? Segurem aí individualmente, pensem sobre isso. Tem 3 opções. Ao aquecer essa placa, letra A, esse buraco vai aumentar, ou seja, esse orifício, o diâmetro dessa placa vai aumentar junto com a placa. Letra B, ele não vai se alterar, ou seja, o quadrado vai aumentar, mas o diâmetro ali daquele círculo no centro vai continuar. Esse metal é um ferro, por exemplo, tá? É uma placa de ferro. Tá? Ou letra C, esse buraco vai diminuir, ok? Então, letra A, esse buraco aumenta, letra B, ele não se altera, letra C, ele diminui. Eu vou colocar a pergunta para vocês, só um minutinho. Eu vou abrir aqui uma votação, só preciso colocar a questão, o que acontece com D? D é o diâmetro, tá? Letra A aumenta, letra B não se altera, ou letra C diminui. Já vou jogar aqui para vocês. Deve estar chegando aí na sua tela, vê se chegou. Se chegou, pode responder, tá? Já tem mais de 30 respostas aqui, vocês estão rápidos no gatilho. Sem colocar no chat, hein? Coloca aqui, deve ter aberto uma janelinha aí para vocês,
Eu vou dar mais uns 15 segundos para vocês pensarem bem, ainda individualmente, tá? Daqui a pouco eu encerro as respostas. Vamos lá, pode chutar, tá? Mas tem que ter um chute com alguma lógica, tá? Tem que ter... Ok, Alexandre, quando você responde, ele não some, tá? Ele continua lá. Eu estou só esperando todas as respostas chegarem para a gente seguir. Ainda faltam 70 pessoas. Vamos dar mais 10 segundos aí. Essa ferramenta é muito legal mesmo, André. Ela acaba dando uma dinâmica um pouco maior durante esses momentos simples. Legal, vamos lá. Deixa eu... Aqui, já tem as respostas aqui. Vou parar. Muito bem. Bom, agora que vem não vou dizer a mágica não, mas onde a tecnologia começa a ajudar. Se fosse no momento presencial, vocês estariam em grupos, tá? De 5, 6 estudantes, 5, 6 alunos. Aqui, como a gente está no momento síncrono, eu tenho que tentar reproduzir isso. Então, a gente tem aqui 143 pessoas na sala, eu vou dividi-los em grupos de 6 pessoas, tá? Ou seja, quando eu apertar um botão aqui, você vai parar de ver todo mundo que está na sala e você vai conseguir ver as 5 pessoas, 4, 5 pessoas que estão juntas com você. E aí eu queria que vocês discutissem nos grupos, pode abrir aí microfone para iniciar uma discussão entre os grupos, só o pessoal do grupo vai conseguir ver o que você está falando, tá? Tenta convencer o seu colega aí do grupo que a sua resposta está certa e a resposta do colega está errada, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou separar aqui e vou pedir para vocês aguardarem uns 10 segundos, que aí a gente vai para essa divisão em grupos de, deixa eu só ver aqui, de 7... Legal, vão ficar grupos, são 15 grupos de 7 pessoas e 5 grupos de 6, tá? Eu vou dividir agora, então a gente vai sumir durante uns 2, 3 segundos, depois a gente vai aparecer de novo só dentro dos grupos, tá bom? Até já. Muito bem, gente, acabei desligando o microfone de todo mundo, vamos esperar todo mundo voltar para o grupo. Eu vi que alguns grupos a discussão... foi rápido, Patrícia, eu devia ter deixado mais tempo, mas foi mais para respeitar o tempo aqui que a gente tem planejado, né, até as 4h30, então tive que fechar. Mas se fosse uma aula de verdade, eu deixaria até um pouco mais. Tinha alguns grupos que a discussão ali estava super quente, né? E aí, pô, não deixei. Também acho, Luiz, eu deixaria mais tempo para que vocês... alguns não conseguiram ativar o microfone, né? Mas, enfim, depois a gente pode passar até um tutorial de como fazer isso, de como aplicar. Mas agora eu queria continuar a discussão, tá? Depois que vocês, cada um defendeu o seu ponto de vista, eu vou pedir para vocês responderem novamente, vou jogar a mesma pergunta de novo, tá? E vou pedir para vocês responderem, se você foi convencido pelo seu colega, legal, você vai mudar a resposta. Se não, se for manter a resposta, é importante que responda de novo, porque eu vou tomar nota desses percentuais novamente, tá? Então, vamos lá. O que acontece quando aumenta, não se altera ou diminui? Vou começar, pode responder aí. Legal, já estão respondendo. Essa eu vou deixar menos tempo, porque, vocês já tiveram tempo de pensar, discutir. Acho que essa é um pouco mais rápida. Agora tem mais gente respondendo, né? Depois que eu ouvi um outro argumento, é mais fácil responder. Vamos lá, mais 10 segundinhos. Muito bem. Eu ainda não vou falar qual é a resposta certa, mas vou dizer o que vocês disseram, tá? Vamos lá. Na primeira rodada, antes das discussões, o que aconteceu foi o seguinte: 19 de vocês, 19 pessoas, das que responderam, disseram que a resposta certa é a letra A, que esse buraco aumenta. 31 pessoas estavam ali bem em cima do muro, disseram que não se altera, que continua do mesmo tamanho.
e 26 pessoas disseram que esse tamanho... É isso aí, Alexandre, o que eu estou fazendo aqui é exatamente o peer instruction, mas eu estou fazendo 100% online. Né? A gente normalmente faz isso dentro de uma sala de aula. 26 pessoas falaram que diminui esse buraco. Tá? Na segunda rodada de respostas, o que aconteceu foi, aumentou bastante, de 19 foi para 27 pessoas que foram convencidas de que esse buraco aumenta. Né? Então, aumentou muito. Sim, alguém está falando no Zoom, tem esse recurso chama Breakout Rooms, tá? É o recurso que você usa para fazer essas divisões. O não se altera reduziu, eram 31 pessoas, foi para 22, né? Então, para 22. Então, reduziu. Algumas pessoas que estavam ali em cima do muro saíram. E o diminui, era 26, aumentou um pouquinho para 28. Tá? Então, o que aconteceu, de forma geral, foi a maioria achava que não se alterava. Depois das discussões foram convencidos, boa parte de que aumenta e alguns que esse buraco diminui. Mas física, gente, não é uma disciplina da área de exatas. Então, existe uma resposta só e a resposta é a seguinte, tá? Vamos lá. Imagina que cada bolinha vermelha que está aqui representada seja um átomo, né, da superfície interna desse material, né, da borda interna. Notem que, é claro, tem bolinhas vermelhas em toda a superfície desse átomo, né, dessa placa, mas eu representei só as da superfície interna aqui, que é o que importa para a gente. Notem que existem pequenos espaços entre as bolinhas, né? Existem espaços entre elas, estão coladas umas nas outras. Quando a gente aquece esse material, o que acontece? Lembra lá da minha aula expositiva, né, que eu dei rapidinho ali para vocês. O que acontece com a distância entre essas bolinhas? Lembra que quando a gente aquece esse material, sempre a distância aumenta. Então, qual que é a única forma de aumentar a distância entre essas bolinhas vermelhas? Elas se afastando ou elas se aglomerando ainda mais? A resposta certa é afastando. Então, o que acontece quando eu aqueço esse material é que o espaço entre elas aumenta, portanto, o buraco aumenta. Resposta certa, letra A. Eu sei que tem muita gente aí que devia estar com a resposta A, foi convencido de outro e se deu mal, alguns comemorando, aí eu te disse, eu falei, alguns errei, não importa aqui acertar e errar, e não tem, Fernanda, não tem erro feio não, tá? O erro faz parte do processo, ele deveria inclusive ser valorizado, então, parabéns para vocês que responderam letra A, parabéns para quem respondeu letra B, mesmo que tivesse errado, e mais parabéns ainda para quem respondeu letra C, a resposta errada, e convenceu o colega da resposta errada, né? Vocês estão tão bons de argumentação que vocês conseguiram convencer os colegas da resposta que não era correta. Mas esse é o peer instruction, né? Ele permite que cada aluno tenha a possibilidade de criar um racional, uma hipótese para aquele problema de acordo com o conhecimento prévio que ele tem. A partir daí, ele tem a possibilidade de argumentar, pensamento crítico para ouvir outro argumento e mudar ou não de resposta, sem que a gente puna o erro ao longo do processo. Né? Então, para a gente fechar de uma forma muito simples, né? O peer instruction trabalha a resolução de problemas reais. Tem gente que até começou a simpatizar com a física aí. Você vê que a metodologia muda um pouco a visão das pessoas, né? Então, trabalha a resolução de problemas reais, estimula o risco, por quê? Porque não tem problema acertar, errar, fica até engraçado, né? Você convencer um colega da resposta errada, se na aula presencial um colega começa a jogar papel no outro, enfim. Permite que o aluno desenvolva a capacidade de argumentação, fundamental, favorece a inovação e trabalha as competências do século XXI. Não deixa o aluno simplesmente ouvindo um professor, e vamos falar em tempos de Covid, ensino remoto, vamos usar ferramentas de videoconferência para fazer, sim, exposição, também não sou radicalmente contra a exposição, eu sou contra a prevalência absoluta da exposição durante esse ensino remoto. E hoje a gente já tem conteúdo, tecnologia e metodologia, sobretudo, para tudo isso funcionar. Tá bom? Estourei um pouquinho, 2 minutos aqui, 3 minutos o meu tempo, mas deixo aberto aí para interação, perguntas. E mais uma vez, parabéns pela Dream Shaper aí,
pela organização do evento e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu não sei, Felipe, se a gente vai ter um espaço para... Acho que está super estourado aqui, né? Mas estou à disposição de vocês, tá bom? Sim. Gustavo, obrigado. Você está vendo no chat, foi um sucesso essa sua dinâmica, muito legal mesmo. Então vejam, pessoal, aqui, né, é possível a gente trazer essa questão do ensino, da metodologia ativa para o ensino remoto, né? Isso é super tranquilo de ser feito. Vocês mesmos já colocaram algumas outras alternativas de reproduzir essa dinâmica que o Gustavo trouxe aqui para a gente, né? Então, o Emerson até comentou, né, que a física é linda. Concordo com ele, a física é linda, todas as disciplinas são lindas, o ensinar e o aprender são lindos, né? E é exatamente isso que a gente está discutindo aqui hoje. Infelizmente, a gente não tem muito mais espaço para perguntas, para dúvidas, mas a Fernanda colocou aqui no chat, né, o link da nossa página aqui das inscrições, e lá tem o LinkedIn de todas as pessoas que estão aqui participando com a gente, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, quer conhecer, quer conversar com algum deles, tem lá na página das inscrições do Simpla, entra lá que vai ter lá o LinkedIn e os contatos de todos os nossos participantes, tá? Então, agradeço mais uma vez todo mundo que esteve aqui com a gente, os nossos convidados especiais, o nosso especialista especial aqui, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito bacana. Reforçando, esses episódios, assim como os anteriores, já vão estar lá no nosso canal do YouTube, então vocês vão receber um e-mail, vão receber o link daqui a pouquinho sobre o acesso lá, tá? Então isso também já vai estar lá disponibilizado para vocês em breve, mas vocês já podem ir aproveitando e assistindo os 3 anteriores, tá? Como eu já termino aqui, querendo já reforçar o convite de vocês estarem aqui com a gente na próxima semana, dia 23, né, na próxima terça-feira de novo, no mesmo horário, às 15 horas, horário de Brasília. E o tema vai ser como avaliar os alunos remotamente e mantê-los motivados para o próximo semestre. Tá? Então, esse é uma fala também muito recorrente nesses episódios aqui que a gente tem feito, e a gente está caminhando aqui para o nosso fim da nossa websérie Educador 5.0, mas calma, tem muito mais novidade como hoje teve aqui. E antes de encerrar, eu vou pedir só aqui para os nossos palestrantes darem um tchau, ligarem a câmera aí, agradecendo a participação de todos. Obrigado pela participação de todo mundo. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente. Até outra hora. Felipe, Obrigado. Hernandes, um abraço. Para todos aí. Abraço. Tchau, gente. Um abraço para todos aí. Valeu demais. Obrigado aí, Felipe. Obrigado a todos. Agora sim, Paulo, estamos te vendo. Cibele também te vendo. Ótimo. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.